Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Toda semana, eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi estamos aqui trazendo um tema para nossos estudos sobre a espiritualidade maior. E hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Vamos falar de um tema muito interessante com a história do Eduardo, que teve o seu irmão falecido, ele vai contar a história para a gente, e que reencarnou na sua própria família como seu filho. Então é uma história muito interessante, nós vamos comentar alguns aspectos sobre ela. O Eduardo vai, trazer essa história para a gente aqui agora, mas enfim, antes de qualquer coisa, Andréia, como é que você está? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Bem-vindo, Eduardo. Então, eu estou muito bem e vai ser uma delícia bater esse papo para a gente trazer maior esclarecimento sobre esse tema, reencarnação. E como o Daniel falou, dessa vez é reencarnação na própria família. Como foi a história, como ele identificou, o que aconteceu a partir disso. É uma história que acontece em muitas famílias, em muitos casos, e às vezes a gente fica na dúvida. Então, aproveite bem essa mensagem que está sendo passada agora, para que você possa identificar esses sinais. Muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Eduardo, antes de eu te passar a palavra aqui, eu queria só fazer um comentário. Bom, primeiro pedir para todos que estão aqui nos assistindo, que aproveitem esse momento aqui para se inscrever aqui no canal, deem o seu like, façam seus comentários. Se quiserem, tiverem alguma dúvida, coloquem suas perguntas aqui no chat. E se a gente puder responder agora, nós respondemos depois, podemos até fazer um outro encontro para responder as perguntas. Enfim, mas participe. E esse assunto que eu já vou abrir a palavra aqui para o Eduardo começar, reencarnação, ele é muito mais comum do que a gente pensa. A reencarnação, aliás, é absolutamente comum. A reencarnação é o nosso processo natural de desenvolvimento da alma, de desenvolvimento do espírito. Então, nós estamos sempre neste fluxo entre a encarnação e a desencarnação, principalmente neste momento, nesse nosso estágio evolutivo, nessa nossa terceira dimensão aqui, quarta dimensão, considerada a dimensão dos espíritos, onde nós ficamos migrando, indo e voltando para nos aperfeiçoar. A questão é que esse fato de reencarnação, as pessoas acabam muitas vezes não percebendo o quanto ela acontece de fato dentro da própria família, porque a família é o núcleo de afinidade da nossa alma, do nosso grupo. Nós não nascemos numa família por acaso. A gente tem vários motivos para nascer numa família. Então é muito comum que às vezes as pessoas renasçam em uma família específica, né? Um falecimento de um avô, de alguma coisa, e vem nascer depois como um filho, como um neto, e assim por diante. Então, a história do Eduardo é justamente um exemplo dessa situação onde nós, muitas vezes, não percebemos no dia a dia, mas que o Eduardo percebeu. Então, Eduardo, eu vou pedir para que você conte um pouquinho da sua história e que comece, ou seja, explicando sobre o falecimento, sobre a história do seu irmão, a sua relação com o seu irmão e o falecimento do seu irmão, como é que tudo isso foi, para depois nós chegarmos ao nascimento do seu filho. Seja muito bem-vindo, Eduardo. A palavra é sua. Muito obrigado. Bom, vou tentar pontuar, porque foram situações todas encaixadas. E tem assuntos até muitos específicos, né, que eu vou tentar detalhar aqui. Depois vocês tentam juntar comigo para ver se esse quebra-cabeça que surgiu para mim faz sentido. Meu irmão nasceu em 1966 e ele era um jovem à frente do tempo dele. Nós já percebíamos que ele era uma pessoa diferente entre todos da época. E tudo isso ocorreu nos anos 80, né? Porque eu nasci em 70, são 4 anos de diferença. E é o que eu sempre conto. Eu ainda criança, quando ele chegava em casa, a minha vida parava. E eu sempre dedicava o meu tempo a ele quando ele chegava. Podia estar brincando na rua, podia estar estudando. Eu percebi a presença dele
eu parava o que estava fazendo para poder estar com ele. Desconheço se eu saberia que o tempo dele seria tão curto. Só sei que nossa relação era diferente. E ele foi embora muito jovem, ele partiu com 20 anos de idade. E ele era atleta, ele fazia kung fu, mesmo sem treino, ele era o melhor da turma dele. Era algo natural, ele era uma pessoa espontânea e natural. Ele partiu através de um acidente. Ele trabalhava numa loja, e aquela loja, naquele período lá, do falecimento dele em 1986, chegou na loja um bug, que na época era muito, né, difundido, era muito bacana você ter um bug. Então a loja expôs esse bug. E num sábado eles fecharam a loja, e como meu irmão andava de caiaque, enfim, assim, ele era diferente. Ele resolveu pegar esse bug para fazer um teste com ele num local apropriado. E, na verdade, era para tudo acontecer, porque ele pegou o bug estava sem combustível, ocorreram algumas dificuldades, ele foi buscar o combustível, enfim, ele insistiu, e nessa brincadeira foram 8 pessoas com ele. E, na verdade, no acidente, só ele faleceu. Quem estava dirigindo o bug na época faleceu 2 anos depois, afogado, né? Mas acontece que, como ele era preparado, ele era forte, o lado espiritual dele era muito forte, e também na força. No acidente, ele segurou. Existe um ferro chamado Santo Antônio, no bug, e ele segurou nesse ferro. E todos jogados para fora, ele permaneceu. E os sinais que ele me deu têm a ver com as fraturas que ele teve, da maneira que ele morreu, as ocorrências físicas do falecimento dele, né? E foi a primeira perda na família significativa e totalmente impactante. Mudou a vida de todos. Meu pai bebia até um pouco demais. Foi tão impactante que ele parou com a bebida depois. A minha mãe, ela está hoje com 84 anos. E ela toma remédio até hoje. E depois de tudo isso, vem a sequência aí dos sinais que o Mateus me deu, porque o Mateus, ele chegou em 2006, né? Aí, 3 anos depois, ele me deu os sinais de que ele estava aqui entre nós, né? Aí, uma coisa que vocês precisam entender com a história e pontuar comigo cada situação. Eduardo, então, só para a gente, né, ir juntando essas peças, né? Então, o seu irmão Heraldo, ele morreu, ele faleceu, ele nasceu em 1966 e ele Exato. morreu em 1986, né? Exatamente 20 anos depois. 20 anos. E aí, morreu em 86 e o Mateus, enfim, né, quer dizer, causou todo claro, né, um distúrbio na família muito grande, logicamente, totalmente natural. E aí passou-se o tempo, você mostra essa afinidade grande que você tinha com seu irmão, ou seja, desde pequeno, então, ou seja, não era uma situação, era realmente uma situação, né, diferenciada em termos de afinidade. E aí você vai ter o seu primeiro filho em 2006. Enfim, na verdade, vem nascer Mateus, então, também em 2006, né? Então, 20 anos depois. Exato. Como é? 20 anos depois do falecimento, ele surgiu. 20 anos depois, ou seja, quer dizer, então, o Heraldo nasce em 66, morre em 86, e o seu filho Mateus nasce em 2006, né? Exato. Bom, conta pra gente um pouquinho sobre, então, sobre isso, ou seja, qual foi o primeiro momento que você começou a desconfiar
que o Mateus pudesse ser o Heraldo reencarnado? Nessas ocorrências, tudo ocorreu em 2009, 3 anos depois. O Mateus ainda de fralda em casa. Eu recebi um convite do amigo dele, que estava no acidente e trabalhava na mesma loja, para visitá-lo, né? Para a gente bater um papo. E na ocasião, ele me deu uma camisa da loja. Uma camisa da loja, bonita, né? Cheguei em casa com a camisa e prontamente eu coloquei a camisa no corpo. Literalmente, o Mateus derrubou a casa, esperneou, chorou e disse assim para mim: pai, tira essa camisa, que essa camisa é minha. E foi impactante porque ele era muito tranquilo e ele mudou totalmente o seu jeito quando ele se deparou com a camisa. Eu tenho essa camisa até hoje. Mas naquele momento eu tive que tirar a camisa, ele pegou a camisa, enrolou, disse de novo: olha, essa camisa é minha. Foi na gavetinha dele e guardou a camisa. E foi impactante. Aí você me pergunta, isso é o suficiente para que ele seja o seu irmão que voltou? Não. Aí nós vamos lá para o segundo sinal. Ele, como era 4 anos mais velhos, ele era 4 anos mais velho que eu, o Heraldo, normalmente eu não participava das amizades dele. E saí com ele, então, muito menos. Mas numa ocasião específica, ele me chamou, na época, para sair com os amigos dele, assistir um filme. E para mim foi dádiva, por quê? Pela minha ligação com ele. Tinha uma música que só eu e ele sabia. Era a nossa música. E eu brincava com ele nessa música. E era a maneira pontual, mais forte e mais realista de vê-lo sorrindo através de uma brincadeira minha. E naquela época eu já levava isso como honra. A música é Hanoi, Hanoi, totalmente demais. E eu fazia uma brincadeira na música, ele sorria, ele falava, conta para os meus amigos. Era uma coisa muito boba, mas era o fluxo de relação que nós tínhamos. E assim, só eu e ele sabia disso. Minha mãe não sabia, meus outros irmãos não sabiam, era só comigo. Após a camisa, depois de alguns dias, eu já estava desconfiado que o Mateus podia ser quem ele era, né? E naquela época, nós baixávamos a música no computador, não tinha nem notebook. Eu baixei a música no computador, com fone de ouvido, e ele estava brincando lá, de fraldinha, bonitinho. E eu resolvi chamá-lo para o meu colo para nós ouvirmos algumas músicas. Ele não sabia, mas era de propósito. Porque alguma intuição já estava batendo, né? Hoje eu tenho uma intuição muito mais aguçada, muito mais avançada. Mas na época não era assim. Mas enfim, a desconfiança estava ali, né? Eu coloquei ele no meu colo e soltei, tipo, 2, no máximo 3 músicas para ele ouvir no meu colo. A terceira foi a música do Hanoi, Hanoi. Só para quem entender, é só um pedacinho da música, né? Linda como um neném, que sexo tem. É uma música da época, ela foi muito, e ele adorava essa música. E na minha brincadeira surgia tudo isso. A terceira ou quarta música foi, de propósito, que eu coloquei no fone de ouvido a música para ele ouvir no meu colo. E a música não é triste. Pelo contrário, ela é muito alegre.
E ele chorou copiosamente, berrou e assustou todo mundo em casa. Minha mulher veio correndo para saber o que tinha acontecido. Falou, o que aconteceu que você está chorando desse jeito? Ele virou para a mãe dele e disse no meu colo, ah, mãe, essa música aí me deixa triste. Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Terceiro sinal? Pode ser? O terceiro é mais impactante, tá? Então, preste atenção, porque vocês vão perceber que eu não busquei isso. O outro sinal foi em 96, meu pai faleceu. Então, o que ocorreu na época? A exumação do corpo do meu irmão. Uma prática do cemitério, né? Enfim, uma prática habitual para que você pudesse enterrar o próximo ente que partisse. E fomos lá. Então, foram os irmãos, eu e mais dois, né? Fomos em 3 para poder participar da exumação. E o que ocorreu? De uma certa forma, na hora da exumação, nós tivemos alguma parte do corpo dele em mãos. Eu tive o crânio do Heraldo na minha mão. Apesar de impactante, eu notei algumas situações. E falando para vocês aqui, eu falo em 4 sinais, mas eu creio que tenha mais um que eu tenha percebido agora. O que eu percebi? No crânio do Heraldo tinha uma rachadura bem aqui, em relação ao acidente. Ele afetou a face e o peito também. Tanto é que o velório naquela época era feito dentro da nossa casa. Hoje é diferente. Mas na época, o velório dele foi na minha sala. Caixão lacrado, fechado. No quarto, a minha mãe de cama. Só que aconteceu o seguinte, o Heraldo, de uma certa forma, ou pode ser um mentor, seja como for, conversou com a minha mãe. Como que a minha mãe relata isso? Era como se fosse Aquela época tinha muita fita VHS. Ela via um filme com as fitas passando na cabeça dela, ela lá na cama, né? A sala aqui e o quarto do lado. Enquanto nós velávamos, minha mãe ficou de cama, minha mãe não teve condição de ficar perto. E passou um filme na cabeça, dizendo para ela, doe as minhas coisas, vendam a minha moto, não fique com nada que é meu. E isso, nesse acontecimento, ela levantou desesperada até dizendo que ele estava falando com ela. E atentando ao fato de eu ter pego o crânio dele em minha mão, eu notei a rachadura. Aí depois você olha na documentação, você vê que realmente tudo aquilo que estava na documentação, né, era verdade. Mas acontece que, de alguma forma, eu vi de perto. Aí, após os 2 sinais, o terceiro sinal era qual? Quando você fazia carinho na cabeça do Mateus, aqui, exatamente no lugar, ele batia a mão da gente. Ele não deixava que fizesse carinho aqui e ele batia. Aí eu questionei, por que você está batendo na minha mão e não deixa de fazer carinho? Ah, pai, porque isso aí me lembra sangue. Até hoje ele é meio reticente, mas hoje é mais tranquilo. Mas na época era impossível você fazer um carinho nele na cabeça. É curioso, né, Eduardo, porque
Esses processos das crianças lembrarem de vidas passadas e tudo mais, porque a gente vem com uma reminiscência de vidas passadas. Algumas pessoas lembram mais, outras pessoas lembram menos. Tanto que tem algumas crianças que lembram de tudo, né? Ou seja, quando são bem pequenas, 3, 4, 5 anos, saem contando nomes de pessoas, acontecimentos, a maneira como morreu. Enfim, nós temos milhares de relatos como esses pelo mundo afora, né? E temos livros excelentes de grandes estudiosos em relação a esse processo de reencarnação através dos estudos de crianças, né? Ou seja, os relatos de crianças, com a comparação, né, depois checando a prova com o que a criança fala, com o que realmente aconteceu com a família que ela comenta. Mas, enfim, nós temos muitos casos desses. E as crianças realmente, principalmente até os 7 anos de idade, elas estão em processo de reencarnação. O nosso processo de reencarnação só termina com 7 anos de idade, que aí você está, né, perfeitamente reencarnado. E antes disso, então, surgem algumas reminiscências. Muitas vezes os pais, né, as crianças têm 3, 4, 5 anos, falam sobre vidas passadas, falam de outra mãe, de outro pai, de outro irmão, de outra situação, falam da própria morte, e os pais ouvem aquilo e não dão valor. Não dá, coisa de criança, enfim, não prestam atenção no que ela está falando. E aquilo passa. Então é importante sim que os pais fiquem atentos, porque às vezes esses comentários das crianças depois você vai puxando, vai entendendo, vai perguntando, você vai percebendo que tem toda uma história por trás daquilo. Só que a criança não está percebendo, ela não tem ainda a razão suficiente para perceber que é de uma outra vida. Tanto que em muitos casos que ela fala assim, o meu outro pai, eu falo para o pai ou para a mãe, minha outra mãe, meu outro pai, não consegue entender que, né, essa separação entre as duas vidas. Então é uma coisa confusa na cabeça da criança. E para os pais, se eles não têm um preparo para receber isso, é mais confuso ainda e a maioria acaba ignorando. Então você vê, né, no teu caso aí, o caso do Mateus, do teu filho, né, ou seja, é a reminiscência daquela morte, a reminiscência daquele momento traumático ali para ele, que gerou, né, o falecimento numa encarnação, que trouxe ele para cá de novo, mas que ele tinha ainda no seu inconsciente, né, ou seja, essa sensação de sangue. Isso é muito forte. Então, esse é um elemento fortíssimo para a gente, nessa classificação, da gente tentar entender, né, ou seja, os casos reais, vamos dizer, os casos em que realmente ocorre uma reencarnação, os casos que não são. E aqui você tem algumas situações interessantes, né? Você falou, enfim, falar do crânio, mas depois vamos voltar um pouquinho para os outros casos também. Mas realmente, como você falou, é um caso é uma prova impactante, é um sinal impactante, porque realmente traz a reminiscência daquilo que está no inconsciente da criança, colocando para você, mas você estava aberto para ouvir, você estava pronto e aberto e prestando atenção, porque se é um outro pai numa outra situação, que nem, né, não faz uma relação com o irmão que morreu 20 anos atrás, pode nem perceber aquilo, e aquilo está acontecendo na nossa frente, e às vezes a gente não presta atenção, né? Então, é só um comentário, mas, né, para prosseguir aí, se você quiser, esse sinal realmente é muito interessante, se tiver mais um sinal, pode comentar, e enfim, fique à vontade. Inclusive eu quero pontuar algumas coisas, né? Mesmo que eu fuja um pouquinho do contexto, para que tudo fique muito bem claro. Quando eu chegava em casa, a vida do Mateus também parava. Inclusive, a minha esposa teve muito ciúme uma época disso, porque eu chegava, Mateus vinha para mim, como ocorria com meu irmão lá atrás. E era muito claro. Naturalmente, ele parava o que estava fazendo, de brincar, seja o que for, para celebrar a minha chegada, como eu fazia com ele lá nos anos 70, 80, né? Enfim. E eu quero deixar bem claro que eu não misturo Heraldo com Mateus. Mateus tem a vida dele e eu não posso jogar esse peso da nossa perda em cima de uma criança. Mateus hoje está com 15 anos. E eu não faço isso. Intuitivamente, eu tive que entender que eu não poderia fazer isso com ele, né? São dois seres distintos, inclusive no mesmo contexto, na mesma época, mas em situações pontuais, diferentes, né?
Deus só foi muito bom com a gente, porque trouxe ser maravilhoso, e ele veio maravilhoso mais uma vez. Logicamente que a gente fala que o filho da gente é o melhor que existe, né? Mas ele é espetacular como ele era lá na época dele. E tem muitas histórias, né? Não vou contar tudo porque fica muito longo. Para você ter uma ideia, ele era muito querido. No seu enterro, ele trabalhava numa loja de autopeças uma loja de peças de moto e vendas de motocicletas. Só no enterro dele tinha quase 400 motoqueiros. Quando você contou para nós sinais físicos, mas o teu coração, em que momento o teu coração aceitou essa possibilidade da reencarnação do seu irmão como seu filho? Eu entendo que Deus automaticamente me preparou para isso. Assim, de cara, sem ensaio, sem ensaio nenhum. Parecia que eu estava pronto e Deus permitiu com que eu tivesse as informações para mim. E tem mais sinais. Por exemplo, o Mateus, ele traz consigo uma renite que não tem cura. Por quê? Você vai no médico, o médico não cura a renite dele. Eu entendo que o acidente trouxe uma fissura, na face, exatamente nessa região do nariz. E na documentação consta que ele teve essa fratura facial, exatamente nesse local. E você pode colocar o remédio que for. Ele tem uma renite que ele não desenvolve a cura, não vai para frente, né? Eu creio até que, na minha cabeça, né? Até que tenha um tempo normal para que isso acabe, né? Entendi. É muito interessante essa história. Daniel, Eduardo falando, e me surgiram algumas dúvidas aqui que eu gostaria de colocar. Quando há um caso desse de reencarnação dentro da família, normalmente, como você colocou, acontece é muito comum, mas às vezes não é comum as pessoas perceberem esses sinais. E o Eduardo coloca muitos sinais físicos, né? E quando há esses casos de reencarnação, existe um objetivo do universo para que esta alma seja inserida novamente dentro desta mesma família? São coisas não cumpridas, são amores não vivenciados, experiências não interrompidas? Qual é a ideia que fica de uma reencarnação assim tão próxima? André, então, é uma excelente pergunta, né? Porque o que acontece? Quando nós falamos de reencarnação, todas as nossas reencarnações, elas têm um motivo, né? Não existe nada no universo ao acaso, absolutamente nada. Tudo é muito mais organizado do que a gente pode imaginar. E aí, principalmente uma reencarnação, né? Todo o processo de reencarnação de qualquer alma é projetado. Então, tem um planejamento desde o corpo físico, tem um planejamento de família, de onde vai, classe social, é tudo, absolutamente tudo. Então, você tem ali já uma situação. É muito comum a pessoa vir para a própria família, por quê? Porque nós temos uma afinidade com aquela família. Nós temos, quando a gente nasce, a gente não vai nascer num local onde a não ser que seja por uma aprovação, ou seja, você precisa de uma aprovação específica para se sentir até, às vezes, fora do foco, se sentir solitário, Tem situações em que isso pode acontecer, mas, em regra, o que acontece? A gente procura, na hora de reencarnar, os mesmos grupos familiares, os mesmos grupos de almas que a gente está acostumado a reencarnar, porque nós vamos reencontrá-los no dia a dia, naquela encarnação, e nós, então, nos sentimos o mais em casa possível, por assim dizer, para que a gente possa desenvolver a nossa missão pessoal aqui na Terra. Além do que, então, tem dois tipos de afinidade. A afinidade por amor, que é o caso aqui, né, do Eduardo, do Mateus, uma afinidade por amor, por afinidade mesmo de grupos de alma e tudo mais.
onde eles tinham essa relação especial, e aí o Eduardo, você vê, o Eduardo conscientemente não foi avisado de que o Mateus estaria vindo como irmão dele, mas inconscientemente ele sabia disso, né? Ou seja, quando ele pegou, começou a ver os sinais, ele já estava preparado para ouvir, ele já tinha essa ideia de que aquilo poderia acontecer, de que aquilo estaria acontecendo, porque no seu inconsciente ele já sabia por quê. Porque, inclusive, quando a gente dorme e tudo mais, a gente vai para o plano espiritual, a gente tem conversas, a gente, quando vai ter um filho, a gente aprova aquele filho que está vindo, né? Ou seja, então a gente dá um ok, ó, aceito ser pai, aceito ser mãe, enfim, aceito o projeto. E então, assim, ele participou de tudo isso, ainda que inconscientemente, antes mesmo do Mateus encarnar. Então, é um processo, né? Uma consequência de um processo. E a gente vem ou pelo amor, ou às vezes pelo contrário, pelo ódio, né? Que não é o caso aqui, mas às vezes pelo ódio. Então, às vezes pelo ódio, você vai reencarnar numa família junto com alguém que pode ser pai, mãe, irmão, alguém que era o teu inimigo, ou que era alguém que você fez mal na vida anterior, ou que te fez mal. Então, assim, não fala assim, ele me fez mal. Às vezes a gente fez mal para ele, e aí o que acontece? O planejamento de reencarnação coloca naquele local para que você possa recuperar, para que você possa refazer certas coisas. Então, os grupos familiares também têm essas questões de karmas e também de ajustes que estão sendo feitos ao longo do tempo. E às vezes até uma morte prematura, não sabemos que foi a morte exatamente do Mateus ali, mas às vezes uma morte prematura pode realmente deixar alguns aspectos aí da própria família ainda a serem ajustados, a serem, né, arrumados. Sim. Então é isso. Só que aí também eu fico com a seguinte ideia, imaginando que as pessoas também estão pensando isso, e se o Eduardo também já se perguntou isso. De quem é este grande aprendizado, neste caso? Da pessoa que reencarnou e tem que aprender a lidar com uma nova vida, com uma outra roupagem, mas, como você falou, até os 7 anos, mais ou menos, essa criança tem uma lembrança da vida anterior, depois passa a não ter. Então, quer dizer, vou perguntar depois isso para o Eduardo, o Mateus em algum momento deu sinais de que ele lembra de alguma coisa sem ser nesses sinais? É constante isso? Mas primeiro, deixa só eu terminar aqui com o Daniel. De quem é este aprendizado? Dos dois? De um dos dois? É o Eduardo que tem que aprender a se desligar da primeira roupagem do irmão e amar essa segunda versão que é o filho? Ou é um aprendizado deste irmão que passou a ser filho? É interessante, né? Porque, assim, na verdade, o universo ele não perde tempo. Então, o aprendizado é sempre dos dois. É sempre todo mundo está aprendendo. Todo mundo está no processo de aprendizado, cada um da sua forma. Então, o Mateus hoje, né, ou seja, e o Eduardo ele comentou aqui, né, que não tentou não trazer para o Mateus essa carga, ou seja, então deixar a coisa bem leve, tal, ou seja, você é o meu irmão, não. E está correto isso, porque o Mateus hoje é uma nova personalidade, é um novo corpo físico, um novo corpo, né, ou seja, DNA, ainda que seja parecido da mesma família, mas é um outro DNA, uma outra prova, enfim. Então, ele tem uma outra missão aqui agora, que não deve ser misturada realmente com o anterior. O fato de ter anterior é apenas um fato, mas não deve ser misturado. Então, ele tem que viver a vida de Mateus agora, e o Eduardo está deixando ele viver a vida de Mateus, o que está extremamente correto. Então, o Mateus está vivendo a vida dele, que é a vida da reencarnação que ele tem agora, do projeto, da missão que ele tem nesse momento, e a vida que ele tem que viver. Então, para ele é o aprendizado como uma nova encarnação, né? Ou seja, que é a continuidade de tudo que ele deixou lá para trás. E para o pai, né, ou seja, os familiares que estão aqui, que têm essa ferida, que ainda fere, ainda sangra dentro de si, né? Ou seja, naquela perda traumática lá de trás, é outro experimento, é outro aprendizado, né? Ou seja, então tem muitos aprendizados aí, aprendizado de fé, aprendizado em relação à gratidão, aprendizado em relação, né? Ou seja, a perceber tudo isso, a ter oportunidade de ter sentido a perda e ao mesmo tempo perceber esse ciclo da vida continuando e tal. Então é uma experiência única. A experiência do Eduardo não dá nem para ser compartilhada com o filho dele. O filho dele nunca vai entender a experiência do Eduardo e vice-versa, né? Ou seja, então cada um tem a sua experiência. Se você quiser reformular para o Eduardo a sua pergunta, Sim, André. então acontecem curas. É assim que você se sente, Eduardo? Acontecem curas em relação a essa dor que Bom, você vivenciou lá atrás? eu vou responder aqui até a explicação do Daniel, né?
explicação muito centrada, como sempre, né? Muito bem colocada, muito bem inteligente. E eu vou provar aqui ao vivo que o Daniel sempre está com a resposta correta, né? Sim. Tem mais uma. Heraldo nasceu no dia 28 de janeiro de 1966. Depois de tudo isso já colocado, entendido, enfim, aonde que eu fui parar num certo 28 de janeiro de tal ano? Uma chuva torrencial, terrível, eu não me dei conta que era 28 de janeiro. Eu acabei parando num centro espírita do outro lado da cidade, com uma médium na minha frente, e naquela noite ela nem ia trabalhar. E assim, tinha gente no centro assim de sair para a rua tomando chuva, de tanta gente que tinha naquele lugar. E eu nunca tinha aparecido ali. Eu acabei caindo naquele lugar pela procura, enfim. A gente procura, né? A gente vai em busca de respostas. Aí a médium disse assim para mim: olha, meu filho, eu não vou trabalhar. E era uma moça. Eu não vou trabalhar hoje, mas me dê aqui a foto do seu irmão e a foto do seu filho, que eu já olho para você aqui. Prontamente foi o que eu fiz, eu estava preparado, eu levei as fotos. Eu tenho o RG dele, do meu irmão, até hoje guardado comigo, né? E mostrei as fotos. Ela olhou bem sério para mim assim: olha, meu filho, eu jogo os meus 26 anos de atendimento no lixo se eu tiver errado. Se eu tiver errada. Teu irmão, o Heraldo, ele foi embora muito cedo. A espiritualidade levou ele embora muito recente. E o que Deus entendeu? Que ele tinha muito por viver ainda. Então, ele veio como seu filho, por afinidade, por amor, e veio para viver o lado bom da vida que tiraram dele. E ele, de uma certa forma, pela evolução dele já da época, pela pessoa que ele era, ele foi presenteado em voltar. E para voltar, ele voltou na sua família exatamente por afinidade. Então, era isso que eu queria pontuar também, para você entender que até a resposta veio de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e a resposta veio. Eu gosto muito de número, sabe? O número, uma borboleta, enfim, os sinais do universo que vocês tanto pregam e entendem, eu tenho isso como escola, né? Sempre aceitei os sinais. Não fico buscando sinal por aí, mas eles aparecem por quê? Porque eu estou aberto para o universo. Então, no dia 28 de janeiro, que era uma data de aniversário dele, eu tive a resposta de uma médium que eu nunca vi na minha vida e provavelmente nunca mais vai encontrar aqui na Terra. E ela foi bem clara comigo, sim, ele voltou por afinidade. Certo? Eduardo, não, excelência, é incrível, né? Mas é isso mesmo, é assim que funciona o universo, né? Então, é bom ver esses casos práticos que a gente vai ver na prática, as coisas acontecendo ao nosso redor. E assim como aconteceu com você, certamente aconteceu com muitas outras pessoas que estão aqui nos ouvindo. Aliás, quem quiser contar a sua história, entre em contato com a gente também, né? Para a gente também ouvir, quem sabe poder compartilhar aqui também para mais pessoas ouvirem. Nosso tempo aqui já está, né, estourado aqui, mas... só para a gente fechar, a gente comentou um pouquinho, né, no começo, você falou de números, para a gente lembrar desses números, né? Ou seja, então, o Heraldo, né, o Heraldo que nasceu já em 66, vem morrer em 86, né, o Mateus nasce em 2006, você tinha comentado também que na família, né, isso você tinha comentado antes, que seu pai faleceu em 96, né, o seu sogro em 2016, enfim, foi um comentário que você fez antes para a gente aqui. Mas, ou seja, tudo com 6, a cada década parece que vai um, não é isso? Então, assim, mas não é por acaso. Ou seja, os números não são por acaso, esses sinais não são por acaso. E esses sinais, às vezes, a gente pergunta, mas por quê? Por que isso? Na verdade, é o universo dizendo para a gente, fica tranquilo, nada está fora de controle, tudo está no seu devido lugar, e o universo está te mostrando que nada foi por acaso, absolutamente nada. Então, acalme o seu coração, acalme sua mente, porque tudo está sendo cuidado,
tudo está no seu devido lugar, no amor de Deus. Então, quero, antes de mais nada, já me despedindo aqui, não sei se a André tem alguma outra pergunta para fazer ainda, mas já quero agradecer você, Eduardo, pela presença, por compartilhar conosco essa sua história, que é uma história como tantas outras, que mostram essa espiritualidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas a gente precisa abrir os olhos para ver, para enxergar, para ouvir. Então, sem dúvida alguma, inspira todos nós a prestar mais atenção à espiritualidade. Inscreva-se no canal, comente, dê o seu like, participe. A gente se vê na semana que vem com mais programa Universo Maior. Eu deixo agora a Andréia e o Eduardo se despedirem também. Eu quero agradecer o Eduardo, que de maneira tão sincera e simples colocou essa experiência e mostrou para a gente que as curas acontecem sempre, há oportunidade de cura. No caso do Eduardo, ele colocou essa reencarnação tão bonita que por amor houve esta grande oportunidade. Então, se você percebe alguma coisa assim, conta aqui para nós. Se você tem alguma dúvida, conta para nós, porque a experiência de uma pessoa não é só de uma pessoa. Ela é muito similar com outras que acontecem e nós vamos auxiliando uns aos outros. Isso é evolução. Gratidão, Eduardo. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Sim, eu só vou pontuar algo muito rápido e vou agradecer vocês por hoje. Exatamente hoje eu estava na rua São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é o meu protetor, o meu guia. Uma faísca dele vem para mim e eu consigo direcionar a minha vida lá espiritual a comando dele, né? É uma coisa livre, especial e que eu já aceitei no meu caminho. Eu estava na rua São Miguel Arcanjo, fazendo a matrícula do Mateus na escola, que ele vai estudar agora. Aí passou um carro com os números, a placa 1786. Nós iríamos gravar o programa hoje, 17, e 86 foi a data que o Heraldo partiu. Só queria pontuar isso porque aconteceu hoje. Mais tá? um sinal. Sim. É isso aí, o universo cheio de sinais, né? E é isso, temos que ficar sempre atentos a ouvir. Bom, gente, gratidão imensa a todos vocês. Um forte abraço a todas, muita luz e a gente se vê em breve. Até já. Até a próxima semana. Gratidão a todos. Muito obrigado por tudo.